Sempre é, né? Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética. Só no Brasil e só no Rio de Janeiro, não, em São Paulo também tem, só no Brasil, é que clubes disputam um campeonato sem ter estádio. Primeira coisa para você disputar uma competição é você ter um estádio. Flamengo não tem estádio, pô. Fluminense não tem estádio. Como é que se elabora uma tabela? Aí vem aqui os doutos e diz assim, temos que fazer o campeonato e volta. Pontos corridos, ida e volta. Começa que você não tem estádio para jogar. Como é que você vai jogar num estádio se o outro não tem? Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio. O Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Nenhuma decisão onde que o Flamengo joga ao... 100% dos seus jogos quando tem um mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele. Porque o Verratti, ele disse o seguinte, ó, vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Tá com sede, né? Quando começar o jogo, ele vai se sentir no deserto. Pô, tá de brincadeira, né, cara? A chance do Vasco é 0. É 100% a 0. Não tem nenhuma chance, pô. Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. A mí desde el primer día me quedé fascinado con esta liga. La verdad que obviamente siempre hay cosas por mejorar, como en todos los aspectos, no solo del fútbol, sino de la vida, ¿no? Siempre hay cosas por mejorar. Pero me quedé muy fascinado con la organización, con los estadios, con las hinchadas. Vamos a jugar estadios hermosos. Si bien por ahí los campos de juego tendrían que mejorar un poco más, en Argentina por ahí el campo de juego es un poco mejor, que también yo creo que puede ser por la cantidad de partidos que se juegan acá o por el clima también que es muy picante, el tema del sol y el calor, pero la verdad que la infraestructura de los estadios es tremenda. Y no deja de asombrarte porque los clubes se mejoran día a día, los mismos los CT de los clubes. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara eu quero aqui para vocês pedir aí um perdão, né? 2 dias offline, na verdade 24 horas, né? 2 noites offline. Eu tava aqui com uma correria tremenda na minha casa, passando por umas mudanças aqui no meu lar, muita correria aqui mesmo. Eu não consegui realmente gravar ontem, eu acabei às 11 e pouca da noite, rapaziada. Quando eu deitei para dar uma respiradinha, eu acordei às 3 horas da manhã. Então acabou que eu não gravei por conta disso. Não é porque eu parei de gravar, porque eu desisti do canal, ou porque eu tô chateado com o Vasco ou com vocês. Nada disso. Infelizmente eu sou ser humano, acabei ficando aí até mesmo sobrecarregado, tá? Então hoje sem alergia, sem rinite, sem nada. Um engraçadinho ou outro vem aqui e fala, fica fungando na minha cara. Sim, tá incomodado, acha que eu tô fungando na cara, alguma coisa, não sei, vai ver lá a Globo Repórter, né? Vai ver, sei lá, programa aí do Silvio Santos, qualquer coisa assim, não é obrigado a assistir o nosso canal, mas 99,9% de vocês são sempre muito bem-vindos aqui no nosso canal. Brincadeiras à parte, a gente fala aqui mesmo aqui, porque não tem papo na língua, mas amo cada um de vocês, tô com saudade de vocês aí. Um abraço pro nosso amigo Gilcimar, pro nosso amigo, pro meu querido Diogo, o Diogo aqui de Minas Gerais, ali de Juiz de Fora, né? Tamo junto, Diogão. Eu falo aqui porque onde eu moro faz divisa com Minas, é Rio de Janeiro, mas faz divisa com Minas Gerais. Um abraço também pro nosso amigo José Ciro, ele que é lá de Campinas, né? Um casaca também pro nosso querido Joaquim Ídino, né? Pro Joaquim Ferreira, para todo mundo que nos acompanha, todos vocês aí, pro Wellington Damasio, para Josiane Gomes, pro nosso querido Jorge Croft aqui de Resende. Estamos todos juntos
nesse vídeo. Olha só, galera, vou falar muita coisa importante. Meu querido José Carlos também, de Resende, um casaca, né? José Carlos Benedita, que é aqui de Resende, e o outro amigo José Carlos também, que é membro do nosso canal. Galera, logo de cara, olha só, a gente vai falar aqui, tá, muito sobre o clássico do próximo sábado, Vasco da Gama e Flamengo, 5h45 da tarde, a FERJ alterou o horário dessa partida, a gente vai falar sobre esse assunto, vamos falar sobre a Jovem Pan, né? 2 dias atrás aí o Pilhado, seus comentaristas lá, desdenharam do Vasco, faltaram um respeito enorme com o nosso clube aí, para ser um respeito sem precedentes. A gente vai falar sobre essa situação, sobre o Marcelo Santana, que falou sobre o jogo do Vasco ser no Engenhão, o vice-presidente do Urubu chorando as pitangas antes da hora, de conversinha afiada, a Federação do Rio tentando convencer o Vasco a não jogar no Engenhão. É claro, o jogo já está confirmado, os ingressos já mesmo estão à venda, a gente vai falar sobre essa situação. Vamos falar também aí sobre Lloyd Augusto, chega na manhã de hoje, dessa quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, para jogar com a camisa do Vasco. É bacalhau. E olha, Lloyd Augusto deve aí estar no clássico, né? O Vasco vai tentar aí fazer uma operação para colocar o jogador em tempo hábil na inscrição do Campeonato Carioca. Vamos falar também sobre os investimentos que o Vasco fez nessa janela de início de ano, a janela para o futebol europeu. Vamos falar também sobre Copa do Brasil. Já está definido aí o adversário do Vasco para a segunda fase. Sobre a situação do Brian Palácios, eu vou atualizar vocês aquilo que eu já havia dito. Parece que vai realmente se concretizar. Sobre as dívidas do Vasco, 1 bilhão e 400 milhões, só aí na questão da recuperação judicial, quase 1 bilhão, 974 milhões 665 mil 464 reais é o valor ali na recuperação judicial. Jorge Salgado cobrando 23 milhões do Vasco. Felipe Maestro tinha aberto mão dos seus direitos, tá cobrando aí 319 milhões de reais do Vasco. Meus amigos, vamos falar sobre o TJRJ, sobre a 777, tem muita coisa acontecendo, então, vamos embora. Tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, rapaziada. Vamos lá, vamos que vamos, galera, para essa quase que mini live aqui. Eu vou até tomar um cafezinho, uma água aqui, porque vou falar muita coisa com vocês. É isso aí, rapaziada. Olha só, se inscrevam no nosso canal, dá essa força aqui para amigo de vocês. Deixe o seu gostei também, nos ajuda muito o joinha aí, tá? E compartilhe também o nosso vídeo com a rapaziada, com a galera, para ajudar o nosso canal a alcançar mais vascaínos, tá bom, galera? Dito tudo isso, vamos que vamos aqui dar início ao nosso conteúdo. Se tratando então de Vasco da Gama e Flamengo, o jogo de ida, o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo de um lado, Fluminense e Volta Redonda do outro lado da chave. Os vencedores dos respectivos confrontos se enfrentam na grande final dessa edição de 2025. O Urubu chega nessa semifinal como queridinho, como favorito da mídia, como sempre, né? Minha vontade, sinceramente, minha vontade era dar o troféu já pro Urubu do Carioca, troféu da Copa do Brasil, do Brasileirão, de todas as Recopas, Libertadores, de tudo, sabe? A vontade era isso, porque assim, se depender da Globolinha, se depender da Jovem Pan, se depender ali do Sport TV, da ESPN, né? Dá tudo pra eles, sabe como é que é? É simples assim. É simples assim. Só que eu sou de um mundo que o futebol a gente ganha jogando, dentro das 4 linhas. O bastidor envolve, tá, mas é na bola que se ganha o jogo. E um pouco tempo atrás eu vi um Real Madrid e Barcelona e Real Madrid, onde o Barcelona deu uma chinelada sem precedentes no Real Madrid, que é o melhor time do mundo hoje, gente. Eu já vi viradas históricas no futebol. Eu já vi times considerados azarões improváveis, como o Leicester na Inglaterra, ganhar a Premier League. Eu já vi São Caetano ser campeão brasileiro.
Por que que eu, que sou vascaíno, não vou acreditar no Vasco passar de fase diante do nosso maior Urubu? Ah, Álvaro, mas o Urubu tem um time qualificado, tem um elenco, não sei o que. Tá, tem. Mas no Vasco o que está faltando, nesse momento, hoje, não é nem tanta qualidade técnica. É mais raça e vontade de ganhar. Então por isso que eu fico consternado, indignado, quando eu ligo a televisão, seja no YouTube, no streaming, na TV aberta ou fechada, todo mundo já dando troféu pro Urubu. Eu acho de uma falta de respeito muito grande com o Vasco, com o Fluminense, com o próprio Volta Redonda. Eles são favoritos? São, mas até aí, ó, bulhufas, não quer dizer niente, não quer dizer nada, vuoi dire. Vuoi dire niente, vocês não dizem nada. Vocês da mídia pai aqui do nosso país. O jogo é jogado e o lambari é pescado e vice-versa, já diria o poeta. Não é por aí, meus amigos? Pois bem, esse jogo acontece no sábado, 5h45 da tarde, a FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, alterou o horário dessa partida, algo que eu não entendi também, fazendo um sol para cada um no Rio de Janeiro, batendo recordes históricos de temperatura neste verão aqui no nosso país, e a Federação Carioca botando um jogo nessa magnitude, um clássico nessa potência para 5h45 da tarde, porque esse jogo, gente, sábado, era para ser 7 da noite. 7 horas da noite no Rio de Janeiro, você ainda frita um ovo no asfalto de tão calor que está fazendo. Dá tempo da rapaziada curtir uma praia, uma cachoeira, uma piscina, um banho de mangueira na laje, uma ducha, comer aquele rebola-queixo com a família e depois ir tranquilo ver o jogo. Mas não, os caras têm que colocar para 5h45 da tarde, um sol para cada um, né? Então vamos lá. Se tratando do jogo, eu quero colocar para vocês aí, não vai passar batido não. Não vai passar batido não. Parecia que passou batido, mas não passou despercebido. Ó, eu tô ligado em tudo. Vou colocar para vocês aí a rapaziadinha da Jovem Pan. Perderam a chance de ficarem quietos. Perderam, eu vou falar disso já já. Vou colocar aí a rapaziadinha da Jovem Pan falando. Uma falta de respeito enorme com a instituição e com a história do Vasco da Gama. Tá? Vou colocar também o Eric Faria, trabalhando hoje no Grupo Globo, no Sport TV, que foi até a favor do Vasco, ao Vasco jogar no Engenhão. Vou abrir aspas aí também pro Eric Faria. Vamos colocar aí o camarada da FERJ, né? O responsável lá pelas competições da FERJ, falando sobre isso. E também o vice-presidente do Urubu. Toda essa choradeira aí antes da hora. Então acompanhe, eu separei esses trechos para vocês, que eu já volto para a gente dar continuidade. Porque o Verratti ele disse o seguinte, ó, vamos pegar o Flamengo e temos muita sede de revanche. Tá com sede, né? Quando começar o jogo ele vai se sentir no deserto. Pô, tá de brincadeira, né, cara? A chance do Vasco é 0. É 100% a 0. Não tem nenhuma chance, pô. Imagina. O Vasco do jeito que tá com sede e vai se sentir no deserto. Não tem nem, sabe? Não dá, não tem condição. Hoje são coisas diferentes, patamares diferentes. São 2 jogos, é isso mesmo? Em 2 jogos, então, piorou. Eu não vou ficar surpreso se o Flamengo meter 2 goleadas do Vasco. Vou ficar surpreso se o Vasco engrossar em algum jogo. Sempre né? Até semana passada, o próprio Felipe Coutinho, uma das estrelas aí do Vasco, participou da campanha liderada aí pelo Neymar e por outros jogadores contra a grama sintética. E agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética. Valeu. Uma decisão onde que o Flamengo joga 100% dos seus jogos quando tem um mando de campo? No Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, que eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele. Vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim beira o infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. O Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é um indivíduo
dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, Exato. mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o direito do seguinte: o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança para o Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Agora, então, assim, na verdade, foi uma reunião com muita educação. Todas as pessoas participaram muito bem da reunião, se comportaram, assim, não teve nenhuma discussão daquele Vasco-Flamengo antigo, não houve, todo mundo pontuou com tranquilidade, com segurança. Na verdade, a gente só conversou com o Marcelo Santana, que representou o Vasco, pediu para que ele conversasse com as pessoas do Vasco, passasse as informações que a gente tinha conversado na reunião, ele o fez, mas o Vasco manteve a posição de jogar no Newton Santos e agora é trabalhar para que tudo ocorra bem. Eu acho que é isso. Não tem outro caminho a que não seja isso. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção para qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã, institucionalmente não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada no passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio do Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio do Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para, de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas do Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. Realmente foi o ponto em que a gente precisou um pouco mais de tranquilidade para definir. Nós trouxemos para a reunião o subcomandante do BEP, o Major William, para que ele também pudesse pontuar em relação ao local dos dois jogos. E é claro que a escolha do Vasco nos pegou de surpresa, mas é uma escolha legítima. O Vasco, dentro das possibilidades do regulamento e do que normatiza os regulamentos, ele tem esse direcionamento. Então, a Polícia Militar expôs a dificuldade do estádio Newton Santos. Eles entendem ser mais inseguro do que o Maracanã, principalmente nesse momento de carnaval. Entendem que dá para fazer o jogo, mas que seria muito mais aplicável realizar essa partida no Maracanã. Eu comandei a reunião pela federação, pontuei os mesmos motivos do BEP, fiz as mesmas alegações, mas mesmo assim o Vasco entendeu que seria melhor nesse momento jogar no Newton Santos. Ele entende que vai tomar todas as medidas necessárias para que nada ocorra. O BEP fez uma diminuição da capacidade do estádio. O estádio vai ter 36 mil pessoas só, de 40 e quase 45 serão liberados somente para venda. Na verdade não é venda, os ingressos totais, porque tem gratuidade, 36 mil espectadores, e a gente segue porque, como eu bem pontuei aqui, é uma pontuação legítima do Vasco. A gente entende que seria melhor jogar no Maracanã, mas o Vasco está dentro dos conceitos e da verdade, dos princípios do regulamento. Meus amigos, vou até tomar uma água aqui, que é para, porque respirar, oxigenar o cérebro, para poder não perder a linha aqui. Galera, olha só. É o seguinte. Começando aqui pelo início. Pela patotinha, a panelinha do pilhado. Para mim, aquele pilhado é um brincalhão, é um fanfarrão, Para não dizer outras situações que não convém, não tem necessidade. O pilhado
Se diz tão entendedor de futebol. Tão entendedor de futebol. Ele não sabe nada de futebol. Da história do futebol carioca. Já começando aí pelo futebol carioca, aqui pela nossa história, ele não sabe de nada das histórias do campeonato carioca e dos times aqui do Rio. Sabe por que eu falo que ele não sabe de nada? De nada! De nada! Eu tenho história, não sou derivado. Meu estádio, o torcedor que construiu. Lutei contra o racismo. Sou querido em todo o Brasil. Vasco da Gama, o time da virada. De muito orgulho, de muito amor. A luta continua, o sentimento não parou. Hoje o Vasco joga amor. Vai ser no Engenhão. Vão ter que me engolir. E você respeite o Vasco. É por aí, galera. Pro Pilhado eu só falo isso. O Vasco é o legítimo clube do povo. Não é o clube da lacração que estão botando aí, não. É o clube do povo. Lá em 1923, 1919, queriam colocar só a elite carioca para jogar bola. Os playboyzinhos, os burguesinhos, branquinho de olho claro, os ricos para jogarem bola. E não queriam colocar os pobres, os favelados. Eu sou favela, tá? Só para ficar claro aqui. Tem gente que tem preconceito aí. Ah, porque não pode falar favela. Não pode, caramba. Todo mundo que é de favela fala. Sou favelado, com muito orgulho. Naquela época não queriam colocar os pobres, os favelados para jogar. Também não queriam colocar os negros, principalmente. O Vasco deu um tapa na cara da sociedade carioca, preconceituosa em todos os aspectos, ao colocar justamente trabalhadores, moradores do subúrbio, do Rio, de comunidades, de favela, e jogadores negros para entrarem em campo. Quando a Mulambada e o Fluminense emitiram uma nota e fizeram uma reunião com a federação da época, dizendo que não iriam participar do campeonato, pedindo para o Vasco retirar esses jogadores do campeonato, o Vasco falou, o nosso presidente da época, fez uma carta que é a famosa resposta histórica. Falou, então a gente não joga. Viu, Jovem Pan? Grupo Globo, ESPN, Sport TV, todo mundo. Vocês que querem dar o título já pro Urubu, respeitem a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não quero saber se foram 30 clássicos, só 2 triunfos do Vasco e 16 do Urubu e 12 empates. Eu não tô nem aí. Não quero saber. Respeitem o Vasco. Vocês têm todo o direito de falar à vontade de futebol, da opinião de vocês, mas não de menosprezar e de pisar na história do Vasco. O comentaristazinho que falou ali ao lado do Pilhado, eu não vou nem perder meu tempo citando o nome dele, porque ele quer se aparecer. Quando a pessoa quer se aparecer, já dizia uma professora minha do primário, pendura uma melancia no pescoço e sai na rua. Eu não vou dar nem ibope para esse cidadão falando o nome dele aqui no meu canal. Mas é uma falta de respeito muito grande com o Vasco da Gama. Muito grande. O Vasco pode se classificar, como o Vasco pode ser eliminado. E tá tudo bem, ok, é do futebol. Não tem como os dois se passarem de fase. Ou o Vasco joga a final, ou o Flamengo joga a final. Fato. O que não pode é essa falta de respeito para com o Vasco da Gama continuar. Então, agora é a hora do Fábio Carilli pegar esse vídeo, colocar dentro do vestiário do Engenhão antes do jogo. Pegar esse vídeo, colocar todo dia de manhã no refeitório do CT Moacir Barbosa, antes dos jogadores irem para o gramado treinar. Pegar esse vídeo,
quando o Vasco sair de São Januário no sábado, sentido ao Engenhão, colocar dentro do ônibus para os jogadores irem assistindo continuamente o mesmo vídeo. Proibir fone de ouvido em todos os jogadores dentro do ônibus do Vasco. E todo mundo só vê esse vídeo até chegar dentro do Engenhão. Que é para isso penetrar lá dentro da mente dos jogadores do Vasco. Esses jogadores têm que entender a magnitude que é jogar um clássico dos milhões com a camisa do Vasco da Gama numa semifinal de campeonato. Não me interessa se é semifinal de campeonato carioca ou se é semifinal de Copa do Mundo, se é semifinal de Mundial de Clubes. Já diria o bom e velho Eurico Miranda, que Deus o tenha, que clássico o jogo contra o Flamengo é um campeonato à parte. Álvaro, como assim? Exemplo, última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 9º colocado, o Flamengo é o 10º colocado. Ninguém vai para lugar nenhum no campeonato se perder ou se ganhar. Mas no tempo do Eurico Miranda, o Vasco tinha a obrigação de ganhar porque é um campeonato à parte. Não é só um jogo que você vence para o seu rival. É um campeonato em cima do rival. Por isso que vocês não veem aí o tempo todo amistoso entre Vasco e Flamengo. Não tem amistoso. Todo jogo entre Vasco e Flamengo é a vera. Então, essa falta de respeito dessa patotinha da Jovem Pan, que já passou da hora de alguém bater na mesa e bater de frente com esses caras, porque o Pedrinho não bate de frente com essa turma. Já passou da hora de alguém bater de frente com esses caras. Estão surfando na onda, estão lacrando. Porque o Império do Mal está arrecadando aí papo de 1,5 bi por ano. Daqui a pouco a conta chega. Esses gastos deles aí, já a fatura bate na porta. Daqui a pouco acaba o amor. A torcidinha Nutella para de encher o Maracanã. Daqui a pouco o Vasco se reestrutura, monta um time forte. Daqui a pouco o Botafogo continua a dar trabalho que nem fez no ano passado. Eu quero ver para onde vai essa fala dessa turma que falta o respeito com o Vasco. Essa mesma meia dúzia de jornalistazinhos aí vão ser obrigados a fazerem vídeo, live e programa de televisão com um sorriso amarelo, uma dor de barriga daquelas, falando bem do Vasco. O Vasco pode até ser eliminado contra o Urubu. Eu quero que ganhe. Quer como enfiar 8-0, beleza, mas se for 1-0 também tá ótimo. Tá ótimo. A gente nunca quer perder pro nosso rival. Mas essa falta de respeito tem que acabar. Isso não existe. Aí depois falam que a torcida é violenta. Porque o torcedor organizado é isso, é aquilo. Não. O torcedor organizado vê uma coisa dessa, leva pro coração, deixa o sangue subir a cabeça e faz besteira. Não estou justificando. Sou contra a violência. Em número, gênero e grau, sou contra a violência. Mas esse tipo de fala incita a torcida do Vasco. Contra. Perdeu a chance de ficar quieta a patotinha da Jovem Pan. Se tratando do Eric Faria, é muito mulambo também. Todo mundo sabe que ele torce pro Urubu. Mas ele foi coeso. É um direito do Vasco. É um direito do Vasco. Se tratando da Federação do Rio, já era de se esperar. Já era de se esperar. Para a Federação do Rio, dá todos os troféus do Carioca, de artilheiro, de gol mais bonito, de campeonato, de título, dá tudo pro mulambo. Federação Carioca e diretoria do Urubu é tudo a mesma coisa. Porque os caras tentaram convencer o Vasco a jogar no Maracanã. O engraçado é que a Federação do Rio não tenta convencer o BEP a deixar o Vasco jogar em São Januário. Para a competição ter isonomia, para ter ali mando de campo para os dois lados.
Por que não deixaram o Vasco jogar em São Januário para 21 mil pessoas? 19 mil vascaínos, 2 mil do Urubu. Ok. Depois botava lá no Maracanã 50 mil ingressos, 45 do Urubu e 5 do Vasco. Por que não deixaram? Por que é que não deixaram? Por que é que não pediram para a FERJ, para o BEP, quer dizer, por que a FERJ não pediu para o BEP, para o Vasco jogar na sua casa, mas teve que pedir para o Vasco mudar de ideia e jogar no Maracanã? Aquele gramado paia do Maracanã também é outra coisa. Outro dia estavam elogiando aí o gramado da Neoquímica Arena, que já está virando um curral. Estavam elogiando o gramado daqui, dali, e ninguém falou nada do gramado de São Januário. A bola está correndo perfeitamente em São Januário. Só tem uma coisa, que quando você está lá na arquibancada ou vê pela televisão, você vê aqueles tons diferentes de grama. Uma grama um verde mais fraco, um verde mais forte. É só isso. Mas, tecnicamente, a bola rola, que é um tapete o gramado de São Januário. Eu não vi ninguém elogiando essa mídia ridícula aqui do nosso país. E o Marcelo Santana falou também sobre essa situação, né? Falou também, vocês viram, eu coloquei também aí. Então, assim, é a hora do Vasco mostrar que acabou a mamata aqui no Rio. Acabou. O respeito tem que voltar. O respeito tem que voltar. Tem que voltar. Não estou falando de... Agora eu vou falar um negócio aqui. Não estou falando de finança, de dívida do clube, se fez bem ou se fez mal para o clube. Esqueçam isso tudo. Mas uma coisa você é obrigado a falar aqui e vocês hão de convir comigo. Quando o doutor Eurico Miranda falava em Vasco e Flamengo, tudo mudava. Tudo mudava. Jornalista pensava 10 vezes antes de faltar o respeito com o Vasco. Jogador corria o jogo inteiro. Mesmo ganhando de 2-0 do Urubu, jogador do Vasco saía de campo com cãibra. Essa mentalidade de clássico que temos hoje no Vasco tem que acabar. O Vasco precisa resgatar suas raízes, suas origens, do tempo do Dr. Eurico Miranda, e trazer para si essa energia de que clássico contra o Urubu não se joga, se ganha. Vasco e Flamengo não se joga, se ganha. Se ganha. Ponto. E o respeito tem que voltar. Ponto. Contra tudo, contra todos. É isso que o doutor Eurico Miranda iria estar falando nesse exato momento se ele estivesse entre nós. O respeito tem que voltar. Ponto. Contra tudo e contra todos. Agora, galera, ainda se tratando do jogo, tá? Nuno Moreira, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau, vamos bacalhau. Vamos, Nuno Moreira vai jogar, tá no bid, tá inscrito, tá ok. Não só ele, Benjamin Garré também, isso aí. Nuno Moreira e Benjamin Garré estão no bid, estão aptos, estão inscritos, estão ok para ficarem à disposição do treinador Fábio Carille para o clássico desse próximo sabadão. Os ingressos já estão à venda, meus amigos, já estão à venda. Os nossos jogadores realizaram um treino nessa quarta-feira no estádio Newton Santos, no tapetinho, né? Caiu no tapetinho, já era, já treinaram aí no gramado do Engenhão para enfrentar o Mulambo da Gávea, o Urubu sem asa, né? O nosso arquirrival aí do Império do Mal, o conhecido como Flamengo, né? Mas a gente fala assim, a gente zoa, a gente dá essa botada de pilha, né? Mas o que eu mais gosto no futebol é isso. É Vasco e Flamengo, é Corinthians e Palmeiras, sabe? Eu amo no futebol é isso. Grêmio Internacional, Ceará e Fortaleza, Bavi, Bahia e Vitória, Santos e São Paulo. Eu amo Atlético de Madrid
e Barcelona, Barcelona e Real Madrid. Eu adoro clássico de futebol. Não tem nada melhor do que assistir, por exemplo, um Liverpool e Everton. É sensacional assistir o Manchester City e Liverpool. O clássico é o mais gostoso do futebol, rapaziada. Então, o Vascão se preparando aí. O Urubu vem com alguns desfalques para esse jogo, né? Danilo pode ficar de fora, coisa e tal, aquele negócio todo. O Vasco também tem um desfalque. Aí o Tietê tem uma lesão no ligamento do joelho. Parece que é uma coisa complexa. Deve levar algumas semanas para voltar a jogar. É uma dura baixa para o Vasco no nosso meio campo, né? Uma lesão aí que pegou todo mundo de surpresa. Tietê vinha aí muito bem encaixado no meio campo do Vasco, né? Então assim, desceu de forma amarga essa lesão do nosso querido Tietê. Ele que acabou de chegar no Vasco aí, né? 2 meses apenas com a camisa do nosso gigante, quase 3. Ele desfalca o nosso time porque teve uma lesão aí no último jogo, né? Contra a equipe do Botafogo, né? Contra até o ex-time dele. Por outro lado, né? O Jair pode voltar a ganhar chance no meio campo, né? O Maxime Domingues vem sofrendo aí com forte calor do Rio de Janeiro, tá derretendo igual picolé na beira do fogão, né? O Maxime Domingues está passando um aperto com o calor do Rio de Janeiro, acostumado com os Alpes suíços, né? Com o inverno europeu lá em Portugal, né? O homem está sofrendo no calor aqui do Rio. Já o Payet não, né? O Payet, ele cresceu na Ilha de Reunião, né? Cresceu num local ali de praia, coisa e tal, depois foi para a França, né? Então o Payet ainda está mais habituado aí com o calorão, né? Mas o Maxime está sofrendo. Está sofrendo com esse forte calor no Rio de Janeiro. Então o Vasco aí se preparando, já se habituando aí, já fazendo de tudo que tem que ser feito mesmo para enfrentar a equipe do Flamengo, né? Nesse jogo aí, desse próximo sabadão. Tá aí, ó. O Vasco, Lloyd Augusto está chegando daqui a pouco no Rio. Vasco aí vai tentar correr contra o tempo, né? Contra o tempo, para colocar aí Lloyd Augusto, como no caso ali, entre os jogadores aptos, né? Para estarem já aí nesse jogo, né? Para ele já estar nesse jogo aí, diante o nosso maior rival, o Flamengo, né? Nesse jogo de sabadão. Os embalos de sábado à tarde, né? Quase sábado à noite. Então, meus amigos, olha só. Já falamos do clássico, né? Falamos do clássico, da falta de respeito com o Vasco, da Federação do Rio que fez uma palhaçada sem precedentes, do BEP. O BEP tentou, inclusive, agora que eu lembrei aqui, o BEP tentou de tudo quanto é jeito atrapalhar, né, a vida do Vasco, né? Os caras lá, rapaziadinha, não queriam liberar os ingressos do setor norte e sul. Não queriam. Atrás dos gols. Não queriam. Por questão de segurança. Que palhaçada é essa, gente? Porque quando o jogo for no Maracanã, no outro final de semana, o Vasco enfrenta o Urubu lá, não vai ter essa palhaçada. Vai ficar um no setor e o outro no outro, como sempre ficou. Aí no Engenhão não dá. Não pode. Não dá. Eu queria saber, com o senhor governador do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, senhor excelentíssimo governador do Rio de Janeiro, se é que vocês me entendem, senhor Cláudio Castro, eu gostaria de saber com ele se o salário dos homens, dos heróis da lei, do BEP, do Batalhão Especializado em Policiamento Estádio, está em dia ou não. Parece que não está, né? Porque os caras não podem fazer o que é o trabalho deles. O trabalho dos caras é fechar trânsito junto com a 7 Rio, fazer ali o cinturão de isolamento para as torcidas não se encontrarem e escoltar os 2 times para o estádio na ida e na volta. E escoltar as torcidas organizadas. Ponto! A gente tem no Rio de Janeiro 3, 4, às vezes 5, dependendo da temporada, 6 das outras competições, mas dentro do Rio são de 3 a 4 Vasco e Flamengo por ano só. E todo jogo é uma novela, é uma cileuma. Por que é que o BEP arrumou essa historinha, gente?
Só que aí tiveram que voltar 2 casinhas atrás, tiveram que reconhecer, tiveram que dar aquela recuada marota e deixar aí o Vasco vender os ingressos para o setor norte e sul. Tá? Então vamos ficar ligados nisso aí. Agora, se tratando de Lloyd Augusto, fez uma escala em Portugal, foi no consulado lá na Embaixada Brasileira lá em Portugal, resolver sua documentação, e os amigos dele fizeram um vídeo dele. Ele estava tomando um negocinho ali, que eu acho que pra mim não me convém. Ele estava tomando uma parada ali, um mistério louco ali. Né? O homem é uma figura, vai chegar daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro. Então acompanhe o vídeo que os amigos dele gastaram a onda nele, riram demais dele aí. Acompanhe esse vídeo que eu já volto. Parabéns! Dá lá parabéns, mano! Filha da mãe! Calma aí. Nada disso, carregativo. É isso aí, né? Daqui a pouco o artista chega, né? Eu tô louco pra ver esse homem em campo. Porque se ele for irreverente dentro de campo, como ele é fora, vai jogar muita bola, né? Vai jogar muita bola. Galera, se tratando agora de Copa do Brasil, hein? O Nova Iguaçu deu-lhe uma goleada no Barcelona de Roraima pela primeira fase do nosso mata-mata milionário aqui do Brasil, pela Copa do Brasil. 4-1 para o Nova Iguaçu. Óbvio que isso tem a ver com o Vasco. Tudo! O próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil será justamente o Nova Iguaçu. Né? É o Laranjão da Baixada. O Laranjão da Baixada passou de fase e vai enfrentar o nosso Gigante da Colina na próxima fase da Copa do Brasil. Que venha o Nova Iguaçu, né? O Vasco tem que encarar esse jogo com respeito, do mesmo jeito que vai encarar agora o Urubu no próximo sábado, sabe? É foco total nessa partida, é respeito pelo adversário e vamos para dentro, vamos para cima, não tem outra prerrogativa, tá, rapaziada? Não tem outra conversa. É um jogo de mata-mata. O Vasco, o planejamento do Vasco para essa temporada é justamente atacar essa Copa do Brasil o máximo possível, como foi feito ano passado. E a mesma coisa é atacar também a Sul-Americana. É claro que o Brasileirão é obrigação da gente ali terminar melhor do que ano passado. Todo ano é isso, né? Sempre melhor do que no ano anterior. Mas aonde o Vasco entende que tem chances, devido aí a um elenco limitado, a uma situação complexa financeiramente falando em relação aos outros rivais do futebol nacional, o Vasco entende que uma Copa do Brasil, uma competição de tiro mais curto, é de mata-mata, muita coisa envolve, né? O Vasco entende que dá para avançar mais longe, né? Do que, por exemplo, para brigar nas cabeças do Campeonato Brasileiro, obviamente, né? Então, meus amigos, confronto definido. Nova Iguaçu e Vasco, Vasco da Gama e Nova Iguaçu pela próxima fase da Copa do Brasil. Agora, se tratando aí de gastos, o Vasco nessa janela de transferências já gastou 43 milhões e meio de reais, tá, meus amigos? Isso aí. 43 milhões e meio de reais. Foram 14 milhões e 900 mil com a contratação de Benjamin Garré, que estava jogando lá no Krylia Sovetov, né? Mas, batendo metas contratuais e gatilhos, essa contratação vai chegar aí a mais de 20 milhões, né? Porque tem mais 5 milhões e 900 mil em gatilhos no contrato de Benjamin Garré para com o Vasco. Mas no primeiro momento já são 14 milhões e 900 mil investidos na contratação do argentino. Nuno Moreira, o Vasco aí investindo quase 21 milhões de reais, né? 20 milhões e alguns quebrados na contratação do Nuno Moreira. Lloyd Augusto, o Vasco vai gastar cerca de 8 milhões e meio de reais, mais 5 milhões e 700 mil com metas e gatilhos também estipulados em contrato, tá bom? Dando um total de 43 milhões e meio já investidos. Se baterem as metas Benjamin Garré e Lloyd Augusto, o Vasco aí vai bater na casa de investimento nessa primeira janela em 55 milhões de reais. Tá? Lembrando que
essas foram as únicas 3 contratações que necessitaram do Vasco tirar o escorpião do bolso, digamos assim, gastar dinheiro, né, mexer nos seus cofres, porque as contratações de Daniel Fusato, Lucas Freitas e Oliveira, Maurício Lemos e Tietê, todas essas contratações chegaram aqui no Gigante a custo zero, né? De graça, tirar o negócio do bolso aqui, isso. Chegaram aqui no Vasco de graça, tá gente? Então, Vasco gastando dinheiro apenas com esses 3 jogadores, já na soma de quase 55 milhões de reais. Lembrando que nas 2 últimas temporadas, o Vasco gastou de 100 a 150 milhões, né? Nessa temporada caiu para 1/3, mas também já era de se esperar, porque o Vasco meio que teve que montar times, né, no ano passado e retrasado quase que do zero. Né? Já esse ano não, já manteve a espinha dorsal, manteve o seu goleiro, os 2 laterais, já tinham ali 3 volantes, já tínhamos 2 meias, já um centroavante. Aí esse ano a gente foi compor esse elenco, buscando jogadores para serem titulares e composição, né? Como o caso do Fusato, que é composição, como o caso do próprio Vitor Luiz, que chegou de graça, né? Que já estava emprestado e assinou de graça, mas também para compor. Mas também chegaram para buscar titularidade, como Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, né? E aí o Tietê também chegou para ser titular, e agora chegando aí atacantes, né, para brigar nesse primeiro momento aí, para brigar de olho fechado para serem titulares, né? O Nuno Moreira é para chegar para ser titular, o Garré também, né? O Lloyd a gente tem que ver ele jogando ainda, na Turquia ele estava jogando muito bem, não sei como ele vai se portar aqui no Brasil, mas pela vontade que ele está de jogar bola, eu acho que vai dar muito certo no Vasco, né? Então o Vasco aí fez esses investimentos. O Álvaro e o Brian Palacios, então, rapaziada, como eu já havia dito para vocês, Brian Palacios vai ser bacalhau. A tendência é que ele seja bacalhau, tá? Se ele não vier para o Vasco, ou o Vasco desistiu porque encontrou um atleta de mais qualidade, ou porque o jogador deu para trás. Porque até o momento que a gente tem informação, é de que o Vasco e o Galo têm um acerto, tá? Pelo empréstimo de Brian Palacios até dezembro desse ano. O Brian Palacios já teria até mesmo dado o ok que veio jogar no Vasco. A questão é, essa janela que se fecha agora dia 28, ela se fecha para o mercado internacional. Mas para a janela doméstica, né, a janela aqui do futebol brasileiro, abre daqui a alguns dias, na próxima semana. E o Vasco vai ter até meados de março, se eu não me engano, para continuar contratando. Então o Vasco deve dar ênfase na contratação de Brian Palacios, ou não, nessa próxima semana. Uma contratação que o Vasco desistiu foi a do atacante Neiser Villarreal. O Vasco enviou 2 representantes para a Colômbia para tentar sacramentar essa situação, e o jogador simplesmente tomou chá de sumiço, evaporou, isso mesmo. O Vasco, inclusive, está com uma suspeita, né, de aliciamento, né? Parece que o Milionários vai entrar com uma denúncia lá na FIFA de aliciamento aí do jogador, né? Parece que tem um clube da Europa, alguns rumores que seja o Porto, que estaria aliciando o menino para ele não assinar contrato com mais ninguém. Aí o menino falta treino, some, fica incomunicável, ninguém fala com ele, ninguém consegue achar ele, saber onde ele está, para ele empurrando com a barriga, cumprir o contrato dele com o Milionários, sair do Milionários de graça como agente livre, para os empresários dele ganharem um dinheirão vendendo o passe do jogador para o Porto, que já teria ali apalavrado. Existe uma suspeita de aliciamento. Então o Vasco falou, quer saber de uma coisa? Não vou ficar aqui fazendo papel de palhaço nesse circo de maluco, não. Vamos tirar o time de campo. O Vasco, então, retirou a proposta e fez certo. O Neiser é bom jogador? É. Agora, se está acontecendo tudo isso, significa, então, que o jogador, no mínimo, é submisso aos seus empresários. E se ele deixou o Vasco no vácuo, o Vasco não tem que realmente ficar ali insistindo nessa situação, né, rapaziada? Infelizmente, gostaria de vê-lo jogando no Vasco. Agora, pensamento, desse tamaninho aqui, Poderiam muito bem trazer o menino para o Brasil. Deixava o menino jogar aí, essa temporada toda aqui no Vasco. Ia ganhar holofote pro mundo inteiro, pô. O Vasco aí tá ficando bom para vender jogadores para a Europa, para a Ucrânia, para a Turquia, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, Estados Unidos. O Vasco vendendo jogador pro mundo inteiro, gente. O Vasco é vitrine pro mundo inteiro. Time da MLS vem aqui e leva o Peck. Time da Arábia vem aqui e leva o Leandrinho emprestado, mas levou. Time da Ucrânia vem aqui e leva o Marlon Gomes, o Ignaldo, o Shakhtar Donetsk. Time da Turquia, o Besiktas, o Galatasaray, coisa e tal, vem
e levam jogadores do Vasco. Time da Itália vem e leva. Time da França vem e leva. Da Inglaterra levaram lá agora há pouco tempo o Andrei Santos. Levaram lá atrás o Douglas Costa, entendeu? Então assim, burrice da parte deles. Muita burrice. Muita burrice. Uma coisa é vender ele jogando lá no Milionários. Vou ganhar isso aqui, ó. Outra coisa é vender ele jogando aqui no Vasco. Valoriza muito mais o jogador. Tem gente que tem a mente pequena, né? Aí depois tem gente que pergunta assim, como é que pode? Ninguém tem encontrado o Cano antes na carreira dele. Ninguém tem encontrado o Verratti antes na carreira dele. Tá explicado aí, ó. Esses empresáriozinhos da América do Sul, sobretudo os portenhos, argentinos, chilenos, colombianos, uruguaios, esses empresáriozinhos aqui da América do Sul não sabem fazer negócio. Não sabem fazer negócio. Eles acabam desdenhando do Brasil e dão um tiro no próprio pé, porque o Brasil hoje é a maior vitrine do futebol mundial. A Inglaterra vem aqui toda hora tirar grandes jogadores. O Endrick foi para onde? Para onde que o Endrick foi vendido? Real Madrid, né? E tava jogando aonde? No Palmeiras. Para onde que o Estevão vai? Pro Chelsea. Tá jogando aonde? No Palmeiras. Para onde que o Andrei Santos foi? Pro Chelsea. Tava jogando aonde? No Vasco. Para onde que o Coutinho foi lá atrás? Pra Juventus. Tava jogando aonde? No Vasco. Então são essas coisas que eu falo para vocês. O Vasco vai seguir a carreira do jogador, eu não sei, com empresários assim, podem estar atrapalhando o desenvolvimento do atleta. Mudando de assunto agora, quero falar com vocês aqui sobre as dívidas do Vasco, tá? Dívidas do Vasco. Primeira coisa, eu quero ler para vocês aqui, um comunicado do Vasco em relação à recuperação judicial, que foi deferida, foi aceita. Deixa eu só achar aqui, eu vou ler para vocês agora, só um instantinho, meus amigos. Acompanhe na sua tela. Vasco emite nota após o deferimento do pedido de recuperação judicial. CR Vasco _BR. O Clube de Regatas Vasco da Gama, o CRVG, informa que o pedido de recuperação judicial da Vasco SAF e do CRVG foi deferido pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, nesta quarta-feira, 26 de fevereiro. Na decisão, a magistrada entendeu que o CRVG detém o controle da Vasco SAF, porque é o único acionista no pleno exercício dos direitos societários. Afirmou ainda que a má gestão da 777 Carioca, LLC, aumentou as dívidas, sendo ela, a 777, uma das responsáveis pela crise financeira da Vasco SAF, e reforçou expressamente que seria temerário que a 777, considerando os atos praticados à frente da SAF e a atual situação financeira da empresa norte-americana, reassumisse o controle da Vasco SAF ou influenciasse no processo de recuperação judicial. Ao destacar a boa-fé do CRVG e da Vasco SAF, a juíza apontou que a não apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2024 é decorrente da transição caótica e conturbada entre a 777 LLC e CRVG, gerando dificuldade para a atual administração encontrar informações e documentos financeiros. A magistrada reconheceu os esforços da atual diretoria para reestruturar o clube e atrair novos investidores, antes mesmo do pedido de recuperação judicial. Salientou também que as medidas jurídicas adotadas em maio de 2024, ao perceber que o aporte financeiro não iria ser concretizado pela empresa norte-americana, tinham como objetivo proteger a Vasco SAF e o CRVG da crise do Grupo 777 no exterior, e foram efetivos. Por fim, a juíza ressaltou que as provas apresentadas no processo e o laudo preliminar no perito nomeado pela Justiça apontam para a prática de condutas ilícitas, as quais, caso confirmadas, serão comunicadas ao Ministério Público para que as medidas necessárias sejam adotadas com a punição dos responsáveis. O CRVG
reafirma o compromisso com o processo de reestruturação. Afinal, superar desafios faz parte do caminho, mas é a história que nos ensina a nunca parar. Clube de Regatas Vasco da Gama, comunicado oficial emitido pelo nosso gigante na noite dessa quarta-feira, conhecida também como agora há pouco ou ontem, né? Meus amigos, então, olha só. Vamos lá, né? A 777, vamos lá que agora é a hora, meus amigos. Toma até um gole de café aqui. Um gole de água aqui, calma aí. A 777, essa empresa arrogante, presunçosa, abominável, golpista e estelionatária tem a disfarçatez, a cara de pau de pedir para o juiz de que o Vasco não tenha o controle, porque eles também investiram, estão se sentindo omissos, estão se sentindo amordaçados, amarrados de mãos atadas. Aí a justiça vai lá, fica com dozinha da 777 e fala que o Vasco tem que deixar eles participarem também. Mas vamos lá. Muita calma nessa hora, é preciso relaxar. Vou achar para vocês aqui. Porque o Vasco da Gama, já se movimentou também. O Vasco já se movimentou também para cortar as asinhas dessa empresa. Vamos lá. Vasco alega que 777 Partners só pagou por 18% das operações do futebol e aumentou dívida em 350 milhões de reais. Jornalista Diogo Dantas está afirmando, olha só. Em pedido de recuperação judicial, Vasco alega que 777 só pagou por 18% das operações do futebol e aumentou dívida em 350 milhões. Então a disfarçatez é tão grande desses caras que eles vêm aqui no Brasil, vendem um discurso e fazem tudo totalmente diferente, enganando quase 25 milhões de torcedores. Eu falo quase porque teve uma meia dúzia que caiu no conto. Será que caiu mesmo, né? Vocês entendem o que eu quero dizer. E aí, não colocam nem metade do que prometeram, não pagaram a dívida, aumentaram a dívida do clube. Estão tumultuando agora de tudo quanto é jeito para a venda da SAF não acontecer, porque eles querem pegar uma farpela. Ainda estão querendo voltar a ter o controle da SAF. É uma falta de vergonha na cara muito grande, torcedor. Alô, torcida do Vasco. A gente não pode ter memória curta nesse momento. A palavra do meu bom Deus ensina, lembra-te de onde que você caiu para que você se levante. Alô, Pedrinho. Lembra de onde o Vasco caiu para que o Vasco se levante, não caia nessa história de novo. Esses caras da 777 acabaram de quebrar o Vasco, que já estava quebrado. Já estava quebrado. Gente, a 777 fez 2 janelas de transferências, uma de quase 150 milhões de reais e outra de 130 e poucos, eu acho, se eu não me engano. Dando aí quase 300 milhões de reais nas 2 janelas de transferência, que a 777, 3 janelas de transferência, que a 777 estava no comando do Vasco. Uma de começo de ano lá em 23, a de meio de ano de 23 e a do final do ano de 24, que aí é do meio de ano. Aí não, de final de ano de 24 quem pegou foi a do Pedrinho, mas eles pegaram a primeira de 24 e a do meio de ano. Não, a primeira de 24, a do meio de 23 é a primeira de 23, isso mesmo. A janela de 2023 de janeiro, a do meio de ano de 23, quando chegou o Payet, e a do começo de 24. Porque aí a do meio de 24 já foi o Pedrinho, e agora 25 é o Pedrinho. Então em 3 janelas de transferência, os caras gastaram quase 300 milhões de reais na Vasco SAF.
O Vasco está afirmando através de documento. Não é conversa de jornalista mentiroso, não é conversa de influencer lacrador, não. The numbers, os números nos mostram, estão nos elucidando essa situação. Eles pagaram 18%, vamos lá então, 270 milhões, 10% dá 27, com mais 5% dá 13,5. Então dá 40, vamos botar aí, de 270 milhões de reais, mais ou menos, que os caras gastaram, só pagaram 40 das contratações que fizeram. Só 18%. Eu não estou defendendo o Pedrinho, não. O Pedrinho tem muita falha também. Mas ele pegou um barril de pólvora ainda muito pior do que a 777. Porque agora ele está tendo que pagar a contratação de Léo Pelé, de Puma Rodrigues, de Paulo Henrique, de Léo Jardim, de Lucas Piton, de Hugo Moura, de Pablo Verrete, Paulinho Paula, resolvendo o pepino com o Zé Gabriel. E aí vai, e aí vai. E a pergunta que não quer calar. Para onde é que foi o dinheiro da venda de Marlon Gomes, de Egnaldo, do Juan Bezerra, conhecido por Juan Batata, Gabriel Peck, Andrei Santos? Para onde foi essa grana? Sumiu, evaporou-se. E a farra dos bois não acaba no Vasco. É por isso que toda eleição é uma loucura. Sem precedentes para a corrida presidencial do Vasco, porque é uma galinha dos ovos de ouro você ser presidente de um clube que arrecada muito, investe pouco e a dívida só aumenta. Para onde vai esse dinheiro? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Então o Pedrinho está tendo que fazer essa recuperação judicial. Agora parece que é sério. Vamos lá. Só na recuperação judicial são 293 credores. Não são todos, tá, gente? Ao todo o Vasco deve a mais de 500 credores, viu? Mas mais da metade serão inclusos na recuperação judicial. 293 credores. Sendo aí, vamos lá, em dívida, de preto no branco, o Vasco tem que pagar 637.626.230 reais. Tributos, juros, juro por demora, multa, atraso, tributos. 337.039.239 reais. Valor inicial 637, mais tributos 337, arredondando. Total 974 milhões de reais, 665.464. Estão arredondando aí a bagaça? 975 milhões de reais. Vamos arredondar logo assim, de uma vez, para ficar bonito mesmo, de uma vez? 1 bilhão. Pronto. Quase 1 bilhão de reais é o que o Vasco está colocando na recuperação judicial. Sendo que hoje a dívida do clube total é 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só que aí eu quero entender uma coisa. Se quando a 777 entrou, a dívida do Vasco eram 700 milhões... 700 milhões. Se o Pedrinho está afirmando aí, a diretoria do Vasco está afirmando aí que eles aumentaram a dívida do Vasco em 350 milhões de reais, então 700 com 350, 1 bilhão e 50 milhões, correto? Então significa que a gestão do Pedrinho aumentou os outros 350 milhões em 8 meses de gestão? É isso que eu estou querendo entender. Não, peraí, não, numa boa, não é informação.
Tô tentando entender aqui, ó. Vamos lá. Partindo do pressuposto do início da situação de que a dívida do Vasco estava na casa de 700 milhões. A administração do Pedrinho está alegando, afirmando, assinando embaixo, de que a 777 aumentou a dívida do Vasco em mais 350 milhões. Então 700 com 350, 1 bilhão e 50 milhões. Sendo que hoje a dívida está na casa de 1 bilhão e 400 milhões, significa então que os outros 350 milhões foram na gestão do Pedrinho? Não estou sendo politiqueiro, não. Sou contra a 777, não tenho nada contra o Pedrinho, mas eu torço pro Vasco. Eu quero saber o seguinte, quem é o responsável pelos outros 350 milhões? A matemática é simples. 1,4 bilhões, menos 700 da dívida inicial, menos 350 que a 777 teria feito a mais de dívida. Tá faltando 350 para poder fechar essa conta aí. Eu quero saber isso aí. Outra coisa aqui. Vamos lá. O senhor Jorge Salgado tá aparecendo na recuperação judicial. Tá cobrando do Vasco aí 23.845.000 reais e 40 centavos. Cobrando o Vasco. O senhor Felipe Maestro está aparecendo nessa recuperação judicial aí. R$ 319.962,84. Só que o Maestro não falou, ele e o Pedrinho não falaram lá na época da eleição que o Felipe tinha aberto mão do dinheiro a receber do Vasco para ele exercer cargo administrativo no clube? Por que agora esse valor está aparecendo na dívida? Agora, a questão é, pode ser que isso tenha sido lançado lá na recuperação judicial, lançado lá na dívida, mas aí assim que for aprovado tudo certinho, o Felipe Maestro vai lá e assina um papel, um acordo e pronto. Pode ser que seja isso, para que não fique um acordo de boca, para ser uma coisa certinha passando pela justiça. Eu quero acreditar que seja isso, porque se o Felipe Maestro receber esse dinheiro, a primeira grande contradição dele do Pedrinho vai cair por terra, vai ser aí. Então tomara que seja mesmo apenas um trâmite legal desses 319 mil aí do Felipe Maestro ter aparecido lá, né, e faz um acordo e coisa e tal, e assina, coisa e tal, homologa tudo, pronto, já aparece lá como quitado. Só se for por isso. Agora, se ele for receber esse valor, aí já ficou contraditório. Lembrando que eu não sou contra ao Felipe Maestro receber o que o Vasco deve a ele. O que eu quero dizer é o seguinte, é porque ele junto com o Pedrinho falaram que eles abriram mão de valores a serem recebidos pelo Vasco para assumirem cargos dentro do clube. Para não haver conflito de interesse. Então é por isso que eu estou falando isso aí, entendeu? Agora, se ele tiver algum acordo aí para daqui a pouco, a gente vai descobrir. A gente vai tomar conhecimento. Agora o Salgado está cobrando quase 24 milhões do Vasco na justiça. Isso não é segredo para ninguém, gente. Tem que fazer um alarde. Todo mundo... Gente, todo mundo tá careca de saber disso. Todo mundo tá careca de saber. O Salgado tá cobrando esse valor do Vasco na justiça. Tá cobrando. A KPMG tá cobrando. O Salgado tá cobrando. O CEO do Botafogo tá cobrando. E sabe quem que fez essa dívida? Com o Salgado, com o KPMG, com o CEO do Botafogo. Sabe quem? Sabe de quem? 777 é o nome da emoção. Como diria o Luiz Roberto, o narrador, não é? É. 777. O Salgado colocou dinheiro lá, contando que a 777 iria entrar e colocar um aporte, iria cobrir, e o Salgado ia recuperar o dinheiro. Não viu esse dinheiro. O CEO do Botafogo, a empresa dele, prestou consultoria para Vasco SAF, para 777 no início. Não recebeu. A KPMG prestou serviços para o Jorge Salgado, para a gestão do associativo, e para a 777, fazendo due diligence. E também não recebeu. Fez um péssimo serviço, não tem que receber mesmo. Então isso tudo, quem fez isso aí foi a 777 e não pagou. Contratou jogador e não pagou. Contratou KPMG e não pagou. Fez acordo com o Salgado, não pagou. Contrataram o CEO do a empresa do CEO do Botafogo para fazer
mediação, não pagou. Os caras fizeram um calote sem precedentes dentro do Vasco. Olha o tamanho do rombo. Aí o TJRJ foi lá e limitou os poderes do Vasco na SAF. Isso mesmo. Aí o Rafael Viana renunciou a uma cadeira no Conselho Administrativo da SAF, renunciou e segue só tomando conta das finanças. Ou seja, ele não assina mais pela Vasco SAF, mas ele é funcionário da Vasco SAF. Em tese é isso, tá, gente? Em tese é isso. E olha só, o Vasco pediu agora, essa saiu quentinha, pediu para a Justiça aí uma indenização da 777 Partners. O Vasco está pedindo para a Justiça, ó, doutor excelentíssimo juiz ou juíza, queremos saber quem é o dono da 777 Carioca, a gente quer que vocês vão atrás deles e o Vasco tem que ser indenizado. O Vasco tem que ser indenizado. Os caras só pagaram 18% das compras que eles fizeram. Gente, se eu estourar um cartão de crédito, só um exemplo raso aqui, de R$1.000 e só pagar 18% da dívida, eu vou ficar devendo R$920. Mais juros, correção, rotativo, e aquilo vai só virando bola de neve. O Vasco está pedindo isso. Indenização. Eles fizeram uma dívida enorme e ó, sumiram no mapa. O Vasco está pedindo para a Justiça encontrar os responsáveis, os donos da 777. A casa caiu, a festa acabou. Agora a casa vai cair para essa vagabundagem. Para essa patotinha aí. A Justiça vai atrás desses caras. Agora a torcida do Vasco vai descobrir quem é o dono da 777 Carioca. E eu dou um pix para quem adivinhar, hein? Não tá difícil não, hein? A gente suspeita, a gente não pode afirmar aqui, mas todo mundo suspeita quem é que está envolvido na 777 Carioca, se é que vocês me entendem. Então olha só, a Justiça descobrindo quem são os donos dessa famigerada empresa, eles vão ter que indenizar o Vasco. Depois, quando eu falo aqui, desde o ano passado, muita gente fica dando ouvido para jornalista mentiroso, mequetrefe aí. Cada um escuta a mentira que quer. Eu trabalho com a verdade. Eu estou o tempo todo falando, ó, estão lacrando com o negócio de venda de SAF. Esse negócio do Vasco na Justiça 777 vai demorar muito tempo. É um problema, é um emaranhado sem tamanho. É 777 que não pagou ninguém, não pagou Vasco, não pagou ninguém, advocacia, não pagou ninguém. Não pagaram escritório de advocacia, não pagaram KPMG, não pagaram Jorge Salgado, não pagaram jogador, não pagaram empresário, não pagaram clube. Não pagaram o CEO do Botafogo, não pagaram ninguém. Os caras não pagam ninguém, gente. E querem ser dono da SAF, mas não querem largar o osso. Aí entrou a ICAP no meio, porque quer reaver um prejuízo, mas todo mundo sabe que a ICAP e a 777 é uma lambança só. Aí vem jornalista lacrador, toda semana botando o grego no Vasco, botando o árabe no Vasco, botando o americano. O processo de venda da SAF tá acontecendo? Tá. Aí eu pergunto pra você, torcedor, não estavam falando que a proposta ia chegar agora dia 20? Cadê a proposta? Cadê a proposta do Marinax? Todo mundo falou que ia chegar dia 20? Cadê a proposta? Não chegou porque tem que resolver esse problema na Justiça. Depois eu falo, tem gente que fica dodói. Ah, você não é advogado. Ah, porque você é isso. Eu não sou advogado mesmo não. Mas eu conheço o conselheiro dentro do Vasco, eu vivo o Vasco, eu sei tudo do Vasco todo dia. E eu estou falando isso para vocês. A venda da SAF não vai acontecer de maneira assodada desse jeito. Qual é o investidor maluco que vai botar bilhões dentro do Vasco? Para amanhã ou depois existir uma insegurança jurídica. O cara gasta um dinheirão, daqui a pouco a 777 volta pro comando e tá mandando mais do que ele, só um exemplo. Vira uma loucura, trava na Justiça, eliminar e não sei o que, e imbróglio. Então por isso que eu falo para vocês, o Vasco primeiro agora tá fazendo a reestruturação, vai começar a pagar as contas de forma organizada, já fez o processo para poder vender a SAF, agora começou a batalha judicial. A 777 mente de um lado,
o Vasco rebate do outro. E a gente vai ficar agora aguardando os próximos capítulos, dependendo da Justiça do Rio de Janeiro e também do arbitral na Câmara da Fundação Getúlio Vargas. Tudo isso acontecendo, sendo comprovadas irregularidades praticadas pela 777 à frente da Vasco SAF, o Ministério Público vai denunciar essa empresa e eu creio em Deus que isso vai ser comprovado e essa empresa vai ter que pagar centavo por centavo que lesaram um clube. Nem que eles tenham que vender até a última gota de gasolina de todos os Boeings que a 777 tem mundo afora de suas empresas aéreas. Eu não quero saber. Mas o Vasco não pode sair lesado dessa situação. Tá, meus amigos? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu tô ficando por aqui. A gente se vê ainda hoje, na parte da tarde, nessa quinta-feira. E outro vídeo à noite. Hoje vamos estar naquele jeitão, acelerados. Tá bom, meus amigos? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu. Vasco!